Deus tem falado muito com a igreja, mediante a palavra. E para vocês que estão aqui hoje, que nos visitam, o tema que nós vamos falar é sobre a descida dos irmãos de José ao Egito. A título de introdução e para mim contextualizar vocês, no capítulo anterior, nós lemos que havia uma grande fome que assolava toda a terra. E todos os lugares da terra passaram a fazer caravanas e mais caravanas e irem até o Egito, porque o Egito naquela época era o único lugar que tinha alimentos de sobra. Então as caravanas saíam de todos os lugares do Oriente e iam até a terra do Egito, que na época era o maior império do mundo. E a fome, ela não apenas atingiu todas as famílias da terra, como também ela chegou em Canaã, aonde habitava a família de Jacó. E por isso, Jacó toma uma decisão de enviar ao Egito os seus filhos para que eles fossem atrás de comida, atrás de alimentos. E esse texto em especial faz toda essa narrativa dos irmãos de José, dos filhos de Jacó, até o Egito em busca de alimento. Então tem algumas lições aqui preciosas que eu passo a compartilhar com vocês nessa manhã. E a primeira delas é que o texto diz que Jacó enviou apenas 10 dos seus filhos ao Egito. A fome fez com que Deus entrasse em cena. Soberanamente, Deus conduziu José para que José pudesse levar os seus irmãos ao arrependimento. E eu quero destacar aqui 3 pontos. O primeiro deles, no verso 1, sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Então a informação de que havia mantimento no Egito foi para Jacó um lampejo de esperança. E a fome mundial, naquela época, acabou sendo um instrumento divino para que Deus pudesse levar toda a família patriarcal ao Egito. Então, por trás dessa história, as mãos de Deus conduzindo todas as coisas. Aliás, isso é peculiar para nós que somos crentes. Nós sabemos que por trás de toda crise, por trás de toda provação, por trás de toda luta que nós passamos, nós não estamos abandonados. Deus está conosco. Deus está movendo as circunstâncias para nos fazer enfrentar a crise. Há pessoas que na crise se isolam, se trancam, não tem iniciativa para nada, fica se vitimizando. Porque eu estou assim, porque eu estou assado. Quando na verdade a crise deve nos empurrar para a tomada de decisões, para a iniciativa. Eu estava assistindo uma reportagem na sexta-feira, num jornal, quando uma empresária, uma empreendedora, estava dizendo que ela fugiu da crise montando um hotel para plantas. Eu falei, meu Deus, eu já vi hotel para cachorro, hotel para gato, hotel para gente, hotel para idosos, mas hotel para plantas, eu falei, não é possível que tenha gente que pega planta e leve a um hotel
E aí uma coisa me chamou a atenção naquela reportagem, é que essa mulher, essa empresária, ela começou a perceber que havia uma demanda, que muitas pessoas iam viajar, ficavam vários dias longe de casa, pessoas que moram em apartamento, ou mesmo em casa, e quem vai cuidar da suculenta, quem vai cuidar aquelas coisinhas, né? Então ela pegou o espaço da casa dela, um quintal, e ali montou uma estufa e, enfim, preparou todo um... O camarada vai lá, deixa a plantinha lá, paga uma diária, 5, 10 reais, depende do tamanho da planta, e a mulher está ganhando 2.000 reais por semana. Ora, arrumou um jeito de sair da crise. Irmãos, é 8.000 reais por mês. Se a semana tiver 5, é 10.000 por mês. Cuidando de plantas. Será para pensar isso? Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, ela teve iniciativa. A crise deve nos empurrar para iniciativas. E não para a falta de iniciativa. Então, o Jacó está tendo uma crise terrível no mundo. E os seus filhos, que já são todos adultos, estão olhando um para a cara dos outros. E aí, o que a gente faz? Vamos para onde? Ué, tem que ir para onde tem comida. Senão nós vamos morrer de fome. E aonde é que tem comida? No Egito. Então, no verso de número 2, Jacó, ele dá uma ordem aos seus filhos. Ele diz assim, olha, eu tenho ouvido que há cereais no Egito. Então vocês desçam até lá e vocês comprem os cereais deles. Ora, para que nós possamos viver e não morrer. Então, desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Irmãos, essa viagem era uma viagem longa. A viagem de Canaã até o Egito era 400 quilômetros. Você já imaginou você viajar 400 quilômetros atrás de alimento? É quase que daqui no Rio de Janeiro, daqui em Belo Horizonte, né? Acho que é 500 quilômetros daqui no Rio. Só sem avião, sem navio, sem ônibus, viajando, parando no caminho, e depois ainda teriam que voltar como transportadora com todos os sacos de cereais em cima dos lombos, dos camelos. Então, o texto diz que o Jacó, ele ordena aos seus filhos, mas ele faz uma ressalva. O nosso filho caçula, o Benjamim, não vai na companhia de vocês. E ele justifica. Por quê? Para que não lhe suceda nenhum desastre. Então o texto nos deixa entender que Jacó não confiava nos seus irmãos para cuidar do irmão mais novo. Uma vez que esses mesmos irmãos, segundo Jacó, teriam sido responsáveis pela morte do José. E agora então ele decide falar, o caçula não vai com vocês. O caçula fica, vocês pegam na estrada, vão atrás de alimentos. Verso de número 6. Eles viajando, chegam até o Egito, e aí lá no Egito, quem que eles encontram? Quem é o governador daquela terra? Quem era o homem que vendia os alimentos para as caravanas estrangeiras? Dado a sua elevada posição, as pessoas chegavam e se prostravam, rosto em terra, perante José.
e assim também fizeram os seus irmãos. Olha, sobre esse fato eu quero destacar 3 pontos aqui. O primeiro deles, José reconhece os seus irmãos. O texto diz: vendo José os seus irmãos, reconheceu todos, porém ele não se deu a conhecer. E ele ainda falou asperamente, lhes perguntou: de onde vocês vêm? Vocês estão vindo da onde? Responderam: estamos vindo de Canaã. Viemos comprar alimento. José reconheceu os seus irmãos. Irmãos, havia passado 22 anos deste episódio para a venda de José como escravo. Havia se passado 22 anos. Todos os irmãos não reconheceram José. Mas quem apanha, reconhece. O José reconheceu todos os seus irmãos. Lógico que o contexto é diferente. No último encontro dos irmãos, José estava nu, jogado numa cratera. Agora, José está vestido de roupas nobres, tecido fino, colar de ouro no pescoço. Agora ele está com o anel do rei. O contexto é totalmente diferente. Agora, o José está falando egípcio. Então vai falar com eles por meio de intérpretes. Eles jamais imaginariam que o governador do maior império do mundo fosse exatamente o seu irmão que foi vendido por 20 moedas de prata. Como o mundo dá voltas. E aí diz o texto então, no verso de número 7, que o José, ele é pedagógico. É uma pedagogia bem áspera, bem rude em tratar com os irmãos. O texto diz: ele lhe falou asperamente. Então José usou desses expedientes pedagógicos para levar os seus irmãos ao arrependimento. Ele reconhece, e ele já está preparando o coração dos seus irmãos para a revelação de quem era José. Então, por trás dessa atitude rude, há um coração cheio de afeto. Há uma bondade irresistível de José em levar os seus irmãos à restauração. E aí então as táticas de José são duras, mas as suas emoções são tenras. Irmãos, nós não precisamos passar a mão na cabeça de pessoas que têm que se arrepender. Se necessário for agir com aspereza, com dureza, com firmeza. Porque uma pessoa que está no processo de restauração, de arrependimento, ele não acha ruim de alguém ter que chamar a sua atenção. Quem não gosta disso é quem não se arrepende. É quem tem um coração duro. Aí você tem que pisar em ovos para falar. Mas com quem está no caminho da restauração, para quem quer algo novo de Deus, você pode ser áspero, que aquela pessoa ainda vai te agradecer e falar: obrigado por ter aberto os meus olhos. Mas olha o que diz no versículo de número 12. José os aperta para arrancar deles informações. E ele quer saber do filho, do irmãozinho caçula dele, do Benjamim. Então ele respondeu: olha, nada disso. Ao contrário, vocês viestes para ver os pontos
fracos desta terra. José sabe que se ele se revelasse precocemente para os seus irmãos, ele estaria atrapalhando o processo de Deus de levar toda essa família ao arrependimento. Então José, ele não passa à frente de Deus. Ele espera o momento certo. Verso de número 13. Eles disseram: não, meu senhor, nós somos teus servos, nós somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo hoje está com o nosso pai, que é o Benjamim. E o outro, que é você, que eles não sabiam, já não existe mais. Então agora José está com todos os dados no tabuleiro. Ele sabe que o seu pai está vivo. Ele sabe que o seu irmão caçula está na companhia do seu pai. Então essa é a vantagem do crente estrategista. Ele vai montando as peças do tabuleiro e vai pensando: como é que eu vou pegar essa tropa? Como é que eu vou ser bênção na vida dos meus irmãos, mas da forma correta, da forma estratégica, sem atrapalhar o processo de Deus no amolecimento do coração deles. E aí diz no verso de número 14, então falou José: olha, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Então José, ele usa de sabedoria para tratar o coração dos seus irmãos. Já que eles estão dizendo que são filhos de homens honestos, já que eles estão dizendo que são filhos do mesmo pai, do mesmo homem, já que eles estão dizendo que o filho caçula está vivo, então, com a finalidade de produzir arrependimento na vida dos seus irmãos, José usa um expediente que é o seguinte: vocês vão ter que trazer o irmão aqui mais novo. E aí então diz no verso de número 18, que depois dos 3 dias que eles ficaram presos, José disse: fazei o seguinte, vocês são homens honestos, eu sou um homem que temo a Deus. Então, fique detido um só de vocês, na prisão. Os outros podem ir. Podem ir e podem levar o cereal para suprir a fome das vossas casas. Então, o José despede os seus irmãos, mas retém um vai ficar, até que tragam o Benjamim, o caçula. E esta seria a prova de honestidade deles. Vocês vão me trazer o irmão mais novo, com o que serão verificadas as suas palavras, e aí então não morrerão. E eles se dispuseram a fazer. Imagina agora os irmãos voltando para trás, chegando para o pai, levando consigo muitas interrogações, sem esclarecimento, tendo que dizer ao pai: pai, um dos filhos ficou no Egito, preso. Foi acusado de ser espião. Mas aí nós falamos para ele que o senhor é um homem honesto, que o senhor criou filhos honestos. E o homem lá, o todo-poderoso, o tal de José, o governador, prendeu um e disse que só acredita na história se enviar o caçula, o Benjamim. Meu Deus, se coloca no lugar do Jacó. Os irmãos de José, diz no verso número 26, ao regressarem para Canaã,
um deles constatou o quê? Que o dinheiro havia sido devolvido junto com o saco do cereal. Eita! Carregando o cereal sobre os seus jumentos, partiram dali, e abrindo um deles o saco para dar de comer ao jumento, deu com o dinheiro na boca do saco. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco do cereal. E aí o coração deles, diz o texto, ficou desfalecido, atemorizados. Eles passaram a dizer: meu Deus do céu, nós fomos acusados de ser espiões. Agora, quando nós voltarmos com o caçula, eles vão nos acusar de sermos ladrões. É um BO atrás do outro, irmãos. A gente vai lendo a história na Bíblia, a gente às vezes pensa que as famílias são perfeitas, e a gente vai ver que é rolo sobre rolo. Dá até medo, não dá? No verso de número 29, vieram para Jacó, eu já estou terminando, seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo. Aí contaram tudo para o velho. O velho está lá esperando a comida, sossegado, meus filhos fizeram uma ótima viagem. Oh, que maravilha, como Deus é na minha vida. O Jacózinho levantou a mão, agradeceu a Deus. Aí chegam os filhos e falam: papai, só que tem uma coisa. Mais um B.O. O Simeão ficou retido como refém. Só que eles vão omitir isso do pai. Eles não vão falar isso para o Jacó não ter um infarto. E eles também omitem que eles precisariam voltar para o Egito com o Benjamim. O Benjamim era o alvará de soltura do Simeão, que ficou preso. E aí então eles dizem assim: olha, o homem daquela terra falou asperamente conosco. Ele nos tratou como espião. Mas, pai, nós dissemos para eles que nós somos todos homens honestos. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Olha, nós falamos para ele, um já não existe. E o mais novo está aqui. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um dos seus irmãos, tomai o cereal, voltem para suas casas, e eu quero que vocês me tragam aqui o irmão mais novo. E assim eu saberei que vocês não são espiões, mas são homens honestos. Então vos entregarei o vosso irmão, negociarei na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos de cereais, cada um tinha a trouxinha do dinheiro no saco. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. E aí, sabe o que aconteceu com o velho? Quando ouviu essa história? Verso 36. Então disse Jacó: olha, vocês já me privaram dos meus filhos. O José já não existe por causa de vocês. O Simeão não está aqui. E agora vocês querem levar o Benjamim. Ou seja, o Jacó teve um peso no coração. A palavra arrependimento significa peso no coração. Peso, meu Deus do céu, que lamento, que tragédia. Como é que eu estou passando por tudo isso? Não é possível. O que Jacó não sabia é que Deus estava orquestrando tudo isso
por trás dessa ação áspera do José, Deus estava mostrando que o Jacó teria que ir para o Egito. Só que na cabeça de Jacó, ir para o Egito era um sinal de ruína, porque os egípcios não gostavam dos hebreus. Porém, o que Jacó não viu é que Deus estava trabalhando para que a família patriarcal fosse para o Egito, para que ali eles fossem felizes. Porque ali ele iria se encontrar com seu filho que não estava morto. Então, qual é o aprendizado que eu tiro aqui? Quando Deus está orquestrando as coisas, não importa o lugar. Às vezes aquele lugar mais horrível, você fala, ai, nunca eu quero vir para cá. Deus te manda para lá. Nunca mais quero trabalhar com vendas, pressão, meta, objetivo. Aí Deus te leva para uma empresa onde você estoura a boca de vender, ganha comissão a rodo. Começa a ganhar dinheiro, começa aí compra sua casa. Irmãos, José não apenas estava vivo, como ele era o governador da nação. E nesse capítulo, quem sobe é os filhos. Mas depois quem vai subir é o velho. E quando o velho subir, e quando José o receber, e ele vê que aquele filho que ele achou que estava morto, agora é o governador, é o senhor da terra, imagina a alegria que o velho vai sentir. Vai viver mais 15 anos, com certeza. Filhos que honram os pais, segundo as Escrituras, viverão mais, terão longevidade de vidas. Versículo de número 37, olha a proposta que um dos irmãos fazem. Para tentar amenizar o coração do velho, ele faz uma proposta indecente. Esse Rúben demonstra fraqueza de liderança. Como filho mais velho, olha a proposta que ele fala. Ele fala assim, pai, vamos para o Egito de novo. E eu, como garantia, eu te garanto, deixa o Benjamim ir conosco. Deixa o mais novo ir conosco. E eu te garanto que se eu não voltar de lá com o que está preso, o Simeão e com o Benjamim, só pode pegar os meus filhos e matarem. Agora eu pergunto, como que um avô poderia se consolar matando os netos? Por que ele não se ofereceu a si mesmo? Ó, pai, se eu não voltar aqui, só mata eu. Mas não os seus netos. Então, é uma proposta insensata, né? E aí, para finalizar, verso número 38, o Jacó, ele repudia essa proposta do Rúben, e ele ainda radicaliza, o meu filho não descerá convosco. E ele ainda justifica, o seu irmão é morto, ele ficou só, e não vou liberar para que no caminho aconteça algum desastre com ele. Ou seja, diferentemente do seu irmão José, que se tornou um grande líder, o Rúben, como líder, foi insensato, imbecil, cruel. Então, esse capítulo era para ser pregado junto com o capítulo 43, que vai fazer toda a narrativa dessa volta dos irmãos, mas o tempo não vai nos permitir, e eu vou deixar para falar isso no próximo culto, para vocês verem a beleza, a arquitetura de Deus, como é que Deus vai restaurar todos os irmãos levando ao arrependimento. Como é que Deus vai restaurar toda uma família. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, restaurando família. Talvez a sua família precise de restauração. Talvez a tua casa precise de restauração.
E que você tenha iniciativa de se mover, de se mexer, de buscar a Deus, de estar debaixo da direção de Deus, para Deus abençoar o seu ano. Não é só vestir branco e achar que o ano vai ser ótimo, né? Para que o ano seja bom, a gente tem que começar o ano debaixo de arrependimento, de restauração, de mudança de vida, de liberação de perdão. E aí você vai ter um 2023 abençoado.